Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui novamente com mais uma live. Só para esclarecer, a gente está fazendo esses bate-papos para a divulgação do nosso livro O Portal, que deve chegar em todas as livrarias do Brasil e da Europa a partir do finalzinho ali de novembro, dezembro, tá? A gente vai avisando aqui na página, se você ainda não segue, começa a seguir para ficar por dentro desse lançamento. Essa é a nossa segunda live sobre os assuntos que envolvem toda a história da nossa heroína, a personagem Agatha. Como muitos já sabem, o livro tem uma pegada erótica e a Agatha vive entre dois mundos. O primeiro, que é onde ela é casada com o Ben, e o outro, do outro lado do portal, onde ela é casada com o Diego. A gente falou de relacionamento abusivo com o psicólogo Reinaldo Renzi na semana passada, e esta semana estamos falando sobre sexo no casamento com a psicóloga Heloísa Schauf. Para quem imaginar, nossa, mas é o mesmo sobrenome da autora. Sim, ela é minha mãe, né? Então ela tá aqui ajudando a gente com essa discussão, com esse debate. Espero que seja muito esclarecedor para todos nós, para todos vocês. Então eu vou introduzir aqui o assunto, enquanto não chegam as perguntas de vocês, tá? O casamento. Existe todo um senso comum, uma ideia coletiva em torno de que o sexo depois do casamento diminui, acaba, termina, ou não acontece mais nada. Isso é verdade, porque a gente vê isso em piadinha, a gente vê isso em seriadinho de TV, a gente vê em todo lugar, filme, né? Então as pessoas falam, vai casar, não vai mais transar. Então assim, é verdade isso? Faz sentido? Como é isso? Tem sentido. Tem sentido num primeiro momento, até como você falou, as piadinhas, os filmes e tal, porque nós temos uma carga cultural, né, de que virou um homem sério, não vai mais pra gandaia, vai casar, agora tem que ser certinha, agora não pode mais fazer. Então já começa uma ideia de que depois do casamento tudo vai ser assim, mais básico, não vai mais ter aquele elan todo que tinha, né, na época do namoro. Aí tem um segundo momento que é o seguinte: quando a gente fala no casamento, que você tem aquela fase da paixão que tem data de validade, que tem um período que ela esmorece e dá espaço para o amor realidade, porque paixão é química, é uma coisa que mexe com o cérebro. E então o que acontece? Dá espaço para a construção de um amor realidade, né? Não vamos perder o romantismo, a gente vai falar disso depois. Mas então o que acontece? Eu encontro no meu lar um aspecto de segurança, de companheirismo, de afeto, de aconchego, e muitas vezes isso não combina com o desejo, não combina com aquela coisa de elan, de desejo, daquela pegada erótica, né? Então, muitas vezes acontece mesmo isso. Outro aspecto, começa a haver um acúmulo de atividades. Então, puxa vida, eu cuido da casa, eu cuido das compras, eu cuido da secretária, aí vem os filhos, eu cuido das crianças e tal. Então, vai chegando uma hora que você vai dizendo assim, não tem tempo, né? Tô cansada, não dá, já fiz muito, né? Então, a quantidade cai, né? A gente tem que pensar na questão da qualidade, porque a quantidade cai até que tudo bem, o legal é a qualidade. Mas só que vai começando meio que a se acostumar. Hoje não, tô cansada. E muitas vezes isso é que vai acontecendo. Então, é verdade. Então, diminui a quantidade, mas não precisa diminuir a qualidade, é isso? Essa é a chave da questão. Isso, de maneira geral. É claro que tem casais aí que vão dizer, a gente não perdeu o pique desde o começo. Bárbaro. Parabéns, mas pode acontecer, né? Assim, o que a gente vê muito, a amostragem que a gente tem aqui no dia a dia, o que as pesquisas mostram, é que tem muito dessa questão mesmo. Tá, mas então... a gente recebeu uma pergunta aqui, eu vou pra ela, depois a gente volta nesse fio da meada aqui da quantidade versus a qualidade. Uma pergunta que é a seguinte: muitas mulheres continuam se cuidando, vamos falar em relação a visual, né? A autoestima, a coisa do próprio corpo e tudo mais. Muitas mulheres continuam se cuidando, indo na academia, não perdem o pique, mesmo depois de filho, que a gente também ainda vai falar.
E mesmo assim elas falam, ai, eu tenho preguiça, ai, meu marido quer, mas eu tenho preguiça, ai, eu acho que eu não tenho vontade mais, não tenho mais libido e tal. Então elas são bonitas, elas se gostam, né? Não é nem questão de bonito ou feio, porque gosto é gosto, enfim, mas. E padrão também, a gente não é a favor de padrões pré-estabelecidos. Mas elas se gostam, elas se cuidam, se tratam bem, mas isso também não é uma porta de entrada para que elas tenham mais vontade de transar com os maridos. Que é isso? Então, aí tem uma série de coisas pra gente pensar, né? Independente de corpo, como você falou, é muito legal a gente estar se sentindo bem e tal, mas vamos esquecer padrões, né? A grande questão tá no quanto que a gente vive a nossa sexualidade, a nossa sensualidade, o quanto que ela se sente mulher, atraente, desejada, desejante, né? E então essa assim, se isso está acontecendo, pode ter uma série de questões. Ela pode não estar bem com ela mesma, independente dela estar bem ou não. Ela pode sentir que depois do casamento ela está achando que a questão da sensualidade diminuiu, que agora ela é uma pessoa mais séria, porque às vezes acontece isso, como eu falei no início, né? Às vezes tem aí um padrão cultural herdado da educação familiar, então a mulher casada é uma mulher mais séria, então, puxa vida, na santidade do lar, isso é complicado. Santidade do lar. Então, eu tô falando isso, pode parecer uma coisa antiga, mas não necessariamente, porque quando a gente tem padrões familiares herdados, são gerações que a gente escuta muito isso ser dito, olha, a mulher é recatada, é aquela que é mãe, e a gente vai escutando isso e vai um pouco incorporando, né? Então, muitas vezes pode ser que isso aconteça. Quando as coisas estão nesse pé, vale buscar ajuda. Tá, então a ajuda seria uma terapia de casal, uma terapia de... eu acho que, assim, se tá incomodando individualmente, busca uma terapia individual. Se já tá afetando o casal, busca uma terapia de casal voltada para a questão sexual. Tá, então a gente não quer assustar aqui os casais que estão prestes a se casarem, que estão tomando essa decisão, que estão empolgados, felizes, apaixonados, com a vida sexual super ativa, em dia, tudo mais. Não quer dizer que fica ruim ou que acaba, são casos e casos, é isso? Exatamente, casos e casos. Se o casal também consegue, aí vamos começar a falar um pouquinho o que é legal, né? Aquilo que a gente falou, se você vai passando um pouco daquele mistério, não conheço bem, eu não sei como ele pensa disso ou ela daquilo, vai ficando muito sem mistério, porque a questão do desejo, a questão do encontro sexual mais erotizado, ele tem a ver com aventura, ele tem a ver com mistério, né? Eu tenho que atravessar uma ponte para chegar lá naquela aventura. Então, quem tá lá é aquela pessoa que eu conheço tão bem, parece que perdeu um pouco o mistério, mas não, se o casal consegue, essa inclusive é uma das chaves de um relacionamento duradouro, é você saber lidar com a conjugalidade e com a individualidade. Então, se eu mantenho a minha individualidade, se eu mantenho a alteridade, a minha e a do outro, a gente continua tendo encontros em que há descobertas a fazer. Continua sendo legal eu olhar para o meu marido e desejá-lo. Muitas vezes a gente escuta aqui coisas assim, puxa, outro dia eu estava vendo meu marido dando uma palestra, ele estava lá todo de terno e eu fiquei, assim, me senti muito atraída por ele. Por quê? Porque ele está num outro lugar, ele está ali, né? Então, dá de novo aquela coisa, né? Então, é bem esse processo, cada um manter um pouquinho a sua individualidade, né? Vocês falavam na outra gravação, né? De não ir lá no celular, de não olhar onde foi, o que fez, aonde está, o que está fazendo. Deixa um pouquinho cada um, né? Ter um pouco do seu espaço, porque isso traz ele chegou, né? Uma coisa nova. Então não significa que acaba, é uma questão de como que o casal lida com essas questões e não perde o olhar para continuar incentivando os encontros sexuais super satisfatórios. Tá, então é preciso manter o mistério, manter os segredos, o mistério, a individualidade. Isso. Então, se a gente fica fuçando nas coisas do outro, sabendo de tudo da vida do outro, o que fez, onde foi, com quem falou, o que tá planejando, pode ser que isso atrapalhe um pouco.
E por exemplo, tem os mitos conjugais, né? Eu caso, eu não faço nada sem o outro. Muitas vezes eu escuto aqui assim, a gente tinha um aniversário e nós não fomos porque ele não quis ir, ou não fomos porque ela não quis ir. Isso é um mito. Por que você não vai se o outro não pode ir ou não quer ir? Que isso não seja motivo de uma briga. Outra coisa, eu jogo bola com os meus amigos na segunda-feira. Ok, vai, joga sua bola, encontra o pessoal, bate seu papo com o pessoal, né? Ou ela vai jantar com as amigas, vai lá, se arruma para sair. Não é para ver ninguém, é para continuar tendo momentos em que encontra as amigas, em que vão bater papo, vão falar de outras coisas. Então volta para casa, volta para encontrar aquela pessoa que tá ali, né? Mas e a libido? A libido é uma coisa que a gente controla ou não? Porque chegou aqui um comentário falando que assim, eu não tenho mais libido, tenho 49 anos. Isso me leva também... A gente recebeu uma outra pergunta antes de começar, muito parecida com essa, relacionada a uma outra mulher que também tá sem, assim, não tenho vontade. Isso tem a ver? É químico também? Ou a mudança de comportamento no casal pode resolver? Como faz isso? Então, N coisas, né? Por exemplo, pode ser que numa faixa assim de, vamos supor, 49 anos, para algumas mulheres que começam a entrar na menopausa, a queda do hormônio, né, começa a lidar um pouquinho com isso. Então, conforme a idade, conforme o histórico dessa relação do casal, né, se tá uma coisa assim muito faz tempo, ou estava legal e agora não tá tanto, então é legal procurar o médico, olhar se tem alguma questão aí para ver. Às vezes, alguns medicamentos tem um efeitinho colateral aí. Então, às vezes, se está tomando um antidepressivo, alguma coisa assim, pode mexer um pouquinho com isso. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente falou. Será que essa minha energia sexual não está meio abafada porque eu fui me acomodando? Será que a gente não passou por alguma fase, alguma coisa, que a gente foi se afastando e meio que não se deu conta? Meio que a gente não quis mais falar sobre isso? Cada um foi ficando na sua, ele não me procura, eu não procuro, eu evito, se ele vem com alguma coisa, no final das contas, acho que eu não quero nem ir. Então, o que está acontecendo com esse casal? O que está acontecendo comigo? Quanto que aquilo que eu falei, quanto que a minha visão... quanto que eu tô lidando com as minhas fantasias, né? Tô levando em conta. Muitas vezes a gente não tem nem noção se a gente tem alguma fantasia, o que é desejo pra gente, o que não é, porque também não tem muito esse treino pra mulher. O homem é treinado, vai transar, que tá tudo bem. Pra menina não, olha, tem que ser uma coisa com calma, tem que ser especial, tem que ser na hora certa, tem que ser... Então, muitas vezes a gente não vai sabendo nem trabalhar isso, desenvolver isso, né? Então vale olhar. Essa questão de olhar para a própria libido e tentar entender como resgatar, tem a ver, por exemplo, com a busca por coisas bem eróticas, assim, no casal? Por exemplo, objetos, brinquedos, uma programação diferente... assim, dá uma sacudida assim em termos do comportamento mesmo, o ritual do sexo mudar, assim, ir mudando aos poucos ou mesmo radicalmente. Você quer saber? Vou dar um jeito, vou numa sex shop, vou comprar um monte de coisa, fazer um curso, vou me munir de outras coisas e outros comportamentos para tentar reavivar. Isso funciona? É válido? Como é isso? Para algumas pessoas, sim, né? Se o casal ou a pessoa acha legal introduzir alguma novidade, vamos num sex shop, vamos olhar um brinquedo, uma coisa. Se é tranquilo para os dois, por que não? Vai, olha, usa, né? Muitas vezes, voltando um pouquinho, né? Eu já retomo esse ponto. Muitas vezes a gente... Bom, deixa eu falar aí dos brinquedinhos, né? Vai lá, vai atrás, vai usar, né? Se é tranquilo pra mim, se é tranquilo pro outro, ok. Se essas fantasias se encontram, ok. Eu ia dizer o seguinte, que às vezes no nosso processo de desenvolvimento da sexualidade, da sensualidade, as mulheres muitas vezes são
tem algumas dificuldades de olhar para o próprio corpo, de se observar, de se tocar. Porque o que acontece? Eu preciso conhecer meu corpo, eu preciso entender o que eu gosto, quais são as partes que eu gosto, que tipo de coisas eu quero. Então tem casais que dizem assim, bom, eu gosto de uma transa romântica, mas eu também gosto de uma pegada mais arrojada. Então vamos trabalhar com isso. Ele gosta que de vez em quando eu posso, numa transa, ter uma fantasia que eu não divido com o outro. Eu imagino que eu tô aqui, que eu tô ali. Tem casais que discutem as suas fantasias e vivem, hora de um, hora de outro. Vamos fazer de conta que isso, a gente vai numa festa e a gente finge que não se conhece e a gente fica flertando. Tá tudo bem. Então aí entram esses recursos, né? Se ir no sex shop, se usar alguma coisa, vir uma brincadeira gostosa, tá tudo bem, tranquilo. Vale tudo, né? O que é importante é que não seja nada que um tem que fazer sem ter vontade. Então ajuda, né? Realmente, ajuda. Buscar essas novidades, essas coisas. O quanto que isso tem a ver com um preconceito, não só de não se conhecer, porque a mulher talvez na sua maioria não foi estimulada a se conhecer, mas a gente tem, acho que uma geração mais nova aí, mais preparada, né, digamos assim, não preparada, mas mais livre para experimentar o novo. Mas dentro dos casamentos que já existem, que já estão constituídos, né, o quanto que a mulher, ou mesmo o homem, vive um preconceito dentro de casa ao propor alguma coisa. Então, assim, às vezes, eu não vou sugerir usar um brinquedo porque o que ele vai pensar, né? Ou aquela história que eu já vi num filme isso uma vez, o cara fala assim, mas aonde você aprendeu isso? Da onde você tá tirando isso? Porque como assim, do nada, a gente tá casado, sei lá, 6 anos e agora você vem com isso? Da onde você aprendeu? Então a pessoa às vezes se trava porque ela tem um preconceito, um desconhecimento de que isso pode ser legal, de que essa busca pode ter sido espontânea e tudo mais dentro de casa. E a mesma coisa o homem, né? Porque tem muito essa coisa de que que é o tema principal nosso, como o sexo diminui no casamento, então o homem como precisa, né? Aquela velha história assim, eu sou homem, tenho as minhas necessidades, né? Como se mulher não tivesse também as suas necessidades. Mas enfim, o homem fala, eu sou homem, tenho as minhas necessidades, e aí, ele vai buscar fora do casamento se você não comparecer. Aquelas frases bem típicas, bem padrão. E aí quando ele vem com alguma coisa diferente, aí vem essa coisa da mulher, né? Mas da onde? Por que ele tá vindo com isso? Com quem que será que ele já fez isso? Será que tá me traindo? Será que... Então, em vez das pessoas estarem abertas, posso estar enganada, então me interrompam, me corrigem, enfim, mas o quanto que as pessoas às vezes poderiam estar muito mais abertas ao novo, a experimentar, a trazer novidades para o casamento, manter essa chama acesa e tal, e elas não fazem porque são podadas antes mesmo de oferecer. Então, no caso da mulher, pode ter muito essa questão de que a mulher tem que ser recatada. Então, muitas vezes, ela até gosta de ser ousada, gosta de uma coisa mais... ousada, diferente e tal, mas fica com esse receio, por conta da educação, fica com esse receio de ter essa espontaneidade mesmo dentro de casa, mesmo com o marido, né? Por outro lado, pode ter a mesma coisa com ele também pode ter sido criado com uma coisa que a mãe, a mulher, a esposa tem um lugar ali que é de esposa, não de amante. Então quando ela vem com alguma proposta, que não precisa nem ser tão ousada assim, mas vem com alguma proposta, alguma coisa, ele, peraí, eu gosto ou eu não gosto? Então, muitas vezes existe um descompasso, não porque, ou por receio de um ou por receio de outro, né? Então nessas horas o que a gente fala assim, sexo é um assunto do casal, eles têm que conversar, né? Tem que conversar, se for necessário tem que buscar ajuda juntos, tem que entender o que é a parte de cada um naquela complementariedade, né? Então isso acontece muito, eu fico sem graça porque ele vai dizer onde é que você aprendeu isso, eu andei lendo, eu andei vendo, a gente anda meio morno, tem que justamente falar a respeito com o intuito de buscar e ver como é que o outro reage, porque também o homem pode dizer assim, eu tô meio desconcertado com você assim
ousado, alguma coisa assim. Mas vamos conversar. Por que eu tô tão desconcertado? Por que eu não posso olhar você com esse olhar de que a gente tem esse encontro só nosso, secreto, íntimo, que aqui na nossa intimidade a gente pode valer o que a gente quer e a gente continuar sendo pai, mãe, profissional, etc. Então tem que saber manter todos os papéis e não deixar com que um, por exemplo, impeça o outro, né? Então eu sou mãe, mas eu também sou esposa, mas eu também sou namorada, né? Eu sou tudo, você pode ser tudo, cada coisa na sua hora, obviamente. É por isso que o casal tem que ter espaços, né? Às vezes vem os filhos, acaba o subsistema conjugal, fica só o parental. Então o casal precisa ter um dia para sair, precisa fazer pequenas viagens, só os dois, precisa sair para assim, para não falar de outras coisas, voltar para casa energizado, voltar para casa com aquele pique mais de me arrumei, sair, com aquela coisa assim. Às vezes tem casal que fala assim, mas a gente vai programar? Não, vai, de repente, vamos namorar hoje à noite? Mas hora marcada? Não é hora marcada. Eu vou me preparar para aquilo. Não é assim nos encontros primeiros? Hoje eu vou lá jantar na casa dele. Vou comprar uma coisa assim, vou fazer uma coisa assado e tal. Ou vou fazer um prato que ele goste ou que ela goste, que às vezes os homens que são gourmets, né? Então ele vai no supermercado, ele vai se preparar, vai comprar o ingrediente A, B, C, D, escolher o vinho. Mesma coisa. Vou programar sim o encontro com meu marido. Vou fazer meu melhor. E vice-versa. Vou levar a flor que ela gosta. Vou me barbear, vou X, né? Então isso também é um processo que o casal tem que incentivar para não ir pro tô cansado, né? Porque se antes as pessoas diziam assim, quando a gente namorava a gente não conseguia resistir. Hoje a gente tem que dizer, eu não quero resistir, porque senão eu tô cansado, eu tô isso, aquilo. Porque resistir é mais fácil. É mais fácil resistir. Você tem a rotina, você sabe que a pessoa tá lá, você vai encontrar a pessoa todo dia, amanhã tá aí. Hoje não, amanhã tá aí. Fim de semana vê. Não sei o que. Daí quando vê, não acontece, perde essa intimidade, perde essa conexão, certo? Então, não resista. Tá, gente? Dica número 2, hashtag dica, não desista. Não resista. Também não desista, mas não resista. Uma outra pergunta. Em relação à intimidade do indivíduo, né? Então, o dia a dia em casa, né? Porque nem todo mundo pode, por exemplo, ter uma casa muito grande, com 2 quartos separados, pra na hora de dormir, roncar, dormir separado, 2 banheiros, na hora do banho, número 1, número 2, etc., cada um fazer o seu. Tem muita gente que não tem essa opção, que divide mesmo tudo. É uma vida... o casamento é uma fusão, assim, de tudo, inclusive da rotina individual de cada um. O quanto que isso atrapalha a libido, o erotismo dentro do casamento? Então, vai depender de cada um, né? Eu tive casos aqui que, assim, essa intimidade, essa coisa de estar no banheiro... conversando, não importa onde, a gente vai conversando no banheiro, a gente tem altos papos no banheiro, então aquilo aquilo alimenta, né? essa intimidade, não é sem perder a alteridade, mas essa intimidade para muitos alimenta, para outros eu preciso um pouco de um espaço pessoal, né? Então para alguns que falam, eu uso aquele banheiro que eu uso aquele e tudo mais, que às vezes eu preciso desse meu espaço pessoal, eu quero um pouquinho de espaço para botar meus cremes, para me espalhar, para fazer bagunça e tal. Então varia de um para outro, não tem dizer, olha, ficar o tempo todo junto dá problema. Para alguns dá, porque eu preciso de um pouco de ar para respirar, mas para outros não, é bárbaro, é gostoso, então legal. Tem que se conhecer. Sim. E conhecer o outro para entender se esse limite está atrapalhando a vida sexual ou não está atrapalhando. E o dia a dia vai mostrando isso. Então assim, tem casal que, poxa, vai, toma banho junto, e por mais que seja um tomar banho junto meio que diário, tem aquela conexão, né? E tem o casal que não tem muito esse costume, mas que de vez em quando precisa tomar banho junto, vai lá, entra, faz uma massaginha, faz assim, faz assado, vem cá. Então vai de cada um, vai desse conhecimento, vai dessa sensação de tá bom assim pra mim ou não tá. Cada vez que aparecer alguma coisa que incomoda, vamos tentar ver o que é, vamos pensar, vamos trocar um pouco a ideia, e assim, com contato, porque às vezes a gente fica com receio de magoar o outro, né, e coisas do gênero, né. Uma outra coisa que eu queria comentar é que na questão do encontro sexual, muitas vezes acontecem algumas questões
Porque o que é também o sexo e atingir o orgasmo? É uma entrega. Na entrega, a pessoa perde o controle. E muita gente tem muito receio de perder o controle. Porque por alguns segundos você se perde. E para muitas pessoas fica aquela tensão. E na tensão você não se permite se descontrolar. E tem uma outra coisa também que é uma coisa um pouco egoísta. Naquele momento eu estou pensando em mim, o que está sendo bom para mim. E também muitas pessoas ficam travadas porque parece que tem que fazer o outro, tem que ficar ligado no outro. Então sexo não é só satisfazer o outro, não, é se satisfazer. Tá dos dois lados do contínuo, né? Eu satisfaço o outro, eu dou o que o outro quer, mas eu sou um pouco egoísta. O que eu quero? O que eu quero encontrar aqui, né? Então muitas vezes a gente tem casos aí que o cara tá tão ansioso, será que eu consigo? Às vezes é uma questão de ritmo. Ai, meu marido é muito rápido, não dá, faz a preliminar. Mas às vezes o cara tá tão ansioso se vai atender as expectativas que ele fica tenso e que aí ele meio que vai rápido para dizer, bom, cada caso é um caso, né? Sim. Então é importante assim prestar atenção. Então muitas vezes o casal vai se distanciando com receio de falar disso. Não precisa falar. Se está falando entre eles e não está chegando num acordo, de novo, busca ajuda, terapia sexual, né? Vai ali olhar, vai pensar um pouquinho o que está acontecendo e tal. Legal. Então só pra gente dar um resumo aqui, faz sentido, né, esse senso comum de que reduz a quantidade, a frequência do sexo depois do casamento, mas isso não significa que vai piorar a qualidade, pelo contrário, se souber usar toda essa intimidade a favor e manter uma admiração, manter sua individualidade, manter seus segredos, continuar se autoconhecendo para saber o que você quer, o que você precisa naquele momento e ter diálogo, né? Pelo que a gente conseguiu entender aqui, precisa poder conversar sobre isso, né? Pra ficar tudo sempre às claras e não ficar nenhuma coisa mal interpretada no meio do caminho, para o casal poder continuar se trabalhando esse lado e não perder, né? Isso. Então assim, ir regando, né? E buscando esses espaços. Então, o que acontecia quando a gente se dava tão bem na cama? Vamos ver vamos voltar no tempo, vamos ver se isso se repete, né? Então, ou de repente não gosta mais daquilo, já gosta de uma outra coisa. Agora eu gosto mais disso, então vamos ver como é que é. É não perder essa conexão de fazer esse encontro, continuar tendo um pouco de mistério, um pouco de aventura, um pouco do novo, né? É isso, é absolutamente viável, né? Em todas as idades, que o casal continue tendo uma vida bastante satisfatória. Então, gente, não tem idade e assim, abram-se para o novo, sem preconceito, porque assim, não tá trazendo de lugar nenhum específico, lembrando da cabeça, que não é do assim, livro. É uma coisa nova que vai resolver o nosso problema. Não, é o nosso entendimento, o que é legal aqui. Pode ser que às vezes o cara fala, eu queria que você fosse mais, sei lá, ousada. Eu fico um pouco sem graça. Como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode ir devagarinho? Que tipo de transgressão eu posso me permitir para ir chegando lá, para ver se é por aí mesmo? Então é um processo em que você vai o tempo todo tá ligado naquilo, né? Porque os casais se amam. Muitas vezes acontece, a gente não tá bem aqui, mas eu gosto dele, eu gosto dela, ela é super legal, a gente se dá bem, a gente faz as coisas com os filhos e é maravilhoso, a gente faz umas viagens bárbaras, ela é criativa, ela inventa, ela brinca com as crianças, é tão gostoso, as nossas famílias. Então tá tudo bem, só que é para não ficar só ali, quer dizer, vamos atravessar essa ponte do novo, do gostoso, como é que a gente faz para não perder isso? E, como eu falei, não é o caso, não é regra o tempo todo isso ir para... Porque também tem uma coisa, né? É tão estranho você pensar que você vai casar, ou seja, você vai estar com a pessoa todos os dias, né, na mesma cama, e a frequência sexual vai diminuir, quer dizer, não faz muito sentido, porque quando você namora ou não mora junto, né, assim, enfim, se vê uma vez por semana, ou só de fim de semana,
enfim, você não tem a condição, você não tá com a pessoa. E aí depois que você casa, você tá com a pessoa na sua casa o tempo inteiro. Então assim, não faz muito sentido, né? Mas aí é que tá. Começa a conhecer o outro. Enquanto a gente só se encontra de vez em quando, tá muito legal. De repente começam a aparecer a mania dela que irrita ele, ou a mania dele que não agrada muito ela. Mau humor. Ou a mania que um tem, que eu acho legal e que eu vou... Então, peraí, tudo isso começa. Tem outras coisas assim, eu sempre quis casar, de repente casou, agora casei, agora também, não preciso muito me cuidar, não preciso, né, não preciso prestar atenção na minha aparência, o cara começa a beber muita cerveja, começa a dar aquela barriguinha e tal. Não que isso seja, de novo, se eu tenho toda uma sensualidade, não é isso, eu não vou ficar, mas é o conceito que está por trás disso. Do cuidado, né? Do amor próprio. Eu estou deixando de lado esse cuidado de ficar legal para o outro. Então, são esses cuidados. Não é assim, agora que eu casei, tá bom, já cheguei lá. Consegui, né? Check. Agora eu não preciso mais. Como é que eu faço quando eu vou atingindo a maturidade, continuar nessa beleza, continuar nessa pegada? É bem essa a questão, né? Certo, entendemos. Espera aí que aconteceu um negócio aqui. Pronto, já resolvi. Certo, então não tem idade, a gente tem que estar aberto pro novo. Não significa que o novo vai salvar um casamento, assim, eu já sei, vamos numa casa de swing e salvar o nosso casamento. Gente, se a outra pessoa não quiser, não for a praia dela, ou não é isso que vai resolver. Aliás, isso pode assustar, pode criar um mal-estar, pode... Calma, vamos fazer as coisas com calma, né? Pelo que você falou, mostrando, apresentando ideias, sugestões. Uma terapia sexual ou uma terapia de casal, ou as duas juntas, se a vontade de resgatar isso for muito grande... A terapia sexual é com o casal. Tá, desculpa, terapia sexual. Mas ela tá... Mas pode ser qualquer terapeuta, ou tem que ser um terapeuta de casal que tenha um foco em que estude, né? E que trabalhe bem com essa questão. Tá. E aqui tem uma pessoa comentando que o sexo é o termômetro do entendimento do casal. Faz sentido? Faz sentido nessa questão do erótico. Às vezes o casal também pode se dar muito bem na cama, mas não é aquele que são os parceiros em outros aspectos. Se encontram naquela coisa mais ali, né? Mas o sexo é um tripé importante na questão do casamento, né? Porque tem a relação de amantes, que é muito importante, tem a relação de sócios, né? Que também é importante, são os projetos comuns, né? E tem a relação de amigos, de parceiros, que é o companheirismo, a intimidade, o afeto, o apoio. Admiração. Isso. Sem admiração não rola, né? Porque como que você vai ser seduzido por alguém que você não admira, por exemplo? É complicado isso também, né? Então, às vezes, as mulheres reclamam, ele tá muito encostado, muito acomodado, chega do trabalho, liga a TV, fica lá... Então é uma coisa que não gera muito Vamos ver o que está acontecendo, empolgação. né? Vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar. Pode ser um estresse muito grande, porque também tem isso. Às vezes você diminui um pouco o ritmo, porque teve uma perda, perdeu o emprego, teve uma doença, né? Então tem alguns estresses aí que tem resíduo, que de repente você precisa depois de um tempo ir se trabalhar, né? E afeta algumas outras coisas. Sim. Então tudo isso entra no momento para o casal não perder de vista um outro e buscar fazer a vida continuar gostosa. E não só o acomodado em relação à carreira, por exemplo, ou trabalho, né? Que isso dá um pouco de ajuda nesse termômetro da admiração, mas tem aqui um outro comentário que o marido não ajuda nos afazeres da casa. Então não ajuda muito pouco e ajuda pouco com os filhos. Então toda a carga fica na mulher e ela fica cansada e aí ele quer transar. E ela fica brava porque ele não ajuda. Então ela não quer transar porque ela tá cansada e brava. E ele tá super afim, mas não ajudou nada. E daí ele fica bravo porque ela não quer. E daí é essa bola de neve. Então, essa bola de neve ela é complicada, né? Porque muitas vezes o cara, ele ama muito essa esposa. Ele não tem muito esse estilo de ajudar, disso, daquilo. Se já tá com filho e não ajuda, quer dizer, já desde o começo, né? Isso não foi muito... Mas às vezes é nesse encontro que ele tá mostrando, eu continuo apaixonado por você, eu continuo te desejando. E fica tudo embolado. Como assim? Você não me ajuda em nada, agora você quer que eu fique aqui toda bonitinha pra você? Então, assim,
esse tipo de coisa acontece, né? A gente só tem que olhar um pouquinho. Não é que a gente, ele me ama, ele tá me apaixonado, então eu tenho que achar legal e ir. Não, eu preciso entender e ver se eu lido bem com isso. Caso contrário, eu preciso dizer, olha, eu também gosto quando você me procura, mas tem outras coisas que impedem de eu ir inteira para isso, porque para mim, nesses casos, eu gosto de entrar nesse encontro sexual, de estar com você, de ter essa comunhão, sabendo que você é meu parceiro o tempo todo. Então é aquilo que eu falei, para algumas mulheres também é uma descarga, tipo, que legal, eu largo tudo isso que eu já fiz agora e agora eu vou ter esse meu momento de encontro com ele. Então tudo é uma questão, né, da gente ir lidando com essas questões e dizendo como é que cada um está se sentindo, porque não adianta ir como se eu tivesse que, tá bom, então eu tenho que ir, né? Você acha que as pessoas mudam muito depois do casamento em termos sexuais pra não serem julgadas, por exemplo? Tipo assim, eu consegui casar, então se eu sou mulher pra casar, eu não posso fazer isso, isso, isso e isso, por isso que eu casei. Então não vou fazer. E acaba deixando de lado fantasias que eram reais, por exemplo. Então a pessoa muda, ela poderia ser uma outro tipo de pessoa e tá mudando pela outra pessoa. Ou por uma questão cultural, ou por um medo de perder o outro, então eu me submeto sim, que aquilo seja legal pra mim. Então eu também preciso olhar, pera um pouquinho, até onde que eu vou. Se eu me permitir entrar nisso que você está me propondo, que outras coisas eu posso te propor para você vir junto, né? Então pode acontecer sim. Pode acontecer fatos na vida, inclusive, que façam que a pessoa seja um divisor de águas, né? Até aqui eu era assim, depois eu não sou mais, ou passei a ver tal coisa com outros olhos, né? Tudo isso você pode olhar assim. Tudo isso influencia, sim, né? Bom, gente, então o jeito é se conhecer, saber o que gosta, saber o que quer, tentar não perder esse fio da meada depois do casamento. Sempre buscar regar para esse amor continuar presente. A confiança é importante para a gente poder ter esse espaço de cada um, né? Que a vida a dois é gostosa. Vale a pena quando ela tem qualidade. A gente não quer assustar os prestes a casar, gente, mas a gente quer ajudar quem já tá casado e tá passando por essas dúvidas, né? E também os traumatizados que já não estão mais casados e pode continuar acreditando, porque, né, existe uma luz no fim do túnel. E eu tava concluindo, então a gente tem se conhecer, regar esse relacionamento, diálogo aberto, conversar bastante sobre isso, e brinquedinhos ok, novidades ok, cursos etc e tal, tudo que for fantasias divididas, compartilhadas, não compartilhadas, mas vividas. Gente, o céu é o limite e é isso. Muito obrigada pela presença aí de vocês. O vídeo fica no ar porque a gente sabe que os horários ainda estão um pouco difíceis para todo mundo conseguir assistir. A gente está muito feliz que a última live foram mais de 1.500 visualizações, muitos comentários. A Heloísa continua respondendo alguns comentários. Se você assistir depois e tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui, a gente vai... não, peraí que chegou uma pergunta muito boa. Vamos só fazer mais essa. Chegou uma pergunta sobre mandar nudes. Isso também entra no quesito fantasia, brincadeirinhas, da vida moderna, né? Porque sim, é coisa do WhatsApp, da câmera. A tecnologia, né? Umas mensaginhas, umas coisas, né? Porque assim, muita gente fala que a preliminar começa de manhã. A preliminar começa quando acaba a última transa, né? Olha, então, gente, essa dica. A preliminar começa quando acaba a última transa. Tem uma autora que eu gosto muito e ela cita o Proust, né? Quando ele diz que assim, a novidade não está em você viajar para lugares novos, mas você olhar esses lugares com outros olhos, né? Então é bem essa a mensagem interessante aí. Então, usar da tecnologia a favor também vale a pena. Olha, é um recurso interessante. Porque tá na mão, né? Então não custa nada, tá fácil, vai deixar um rastro ali durante o dia que você não vê a pessoa e depois à noite já começou, né? Já começou. Isso. Então sim, mandar nudes, sim. E então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Ela continua respondendo as perguntas por uns dias aí, né? Pra gente também não ficar pra sempre. A gente depois marca a página do Face. E muito obrigada.
Obrigada. Beijo para todos. Ah, e vamos ficar atentos ao livro O Portal em breve nas livrarias. E aí a gente vai conferir as aventuras da Agatha.